Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto. No último vídeo a gente traçou alguns objetivos iniciais, né, da velocidade que a gente pretende bater de 200 km por hora, e nós fizemos o somatório de peso dos componentes que eu pretendo utilizar e da estimativa de peso da estrutura, que resultou para a gente no peso máximo. Então, basicamente, foram esses os valores de velocidade máxima que a gente pretende atingir e peso máximo da nossa aeronave. Como foi descrito também no último vídeo, a próxima etapa seria de projeto aerodinâmico. Então, nessa etapa de projeto aerodinâmico que a gente vai começar, agora eu resolvi dividir ela em algumas partes. Eu acho que provavelmente 2 ou 3 vídeos devam ser suficiente. Eu não quero nem ser tão raso e nem ser tão profundo nesses assuntos. Eu tenho tido até dificuldade de como trazer esse material, porque eu estou assumindo que muitas das pessoas que vão ver isso aqui são completos leigos em aerodinâmica, né? Então eu vou tentar explicar sempre o que eu estou fazendo, eu vou tentar fazer da uma forma mais simples possível, mas ao mesmo tempo ensinar alguma coisa. Então, de novo, eu recomendo que assistam um vídeo de aerodinâmica básica que eu fiz, ele é bem basicão mesmo de aerodinâmica, mas já dá um entendimento, porque alguns termos que eu vou utilizar aqui, que se eu ficar parando para explicar toda vez, eu não consigo sair do lugar. Então, lá eu trato de maneira bem simples a aerodinâmica básica, mais voltada para a prática mesmo, para a pilotagem. Aqui eu vou ter que ter uma abordagem um pouquinho mais teórica, mas é importante ter conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, o que é o perfil da asa, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um perfil. Isso aqui é como se eu tivesse cortado uma asa no meio aqui. Aqui é o bordo de ataque do perfil, o bordo de fuga do perfil. Eu preciso que vocês entendam pelo menos esses conceitos básicos mesmo para a gente conseguir se entender nessa série. Então recomendo que vão lá assistir o vídeo de aerodinâmica básica, porque vai ajudar bastante o entendimento. Então vamos lá. No vídeo passado, então, a gente obteve esse valor aqui de peso máximo e a determinada velocidade lá que a gente quer cumprir. Agora eu quero trazer mais um limitador para o nosso projeto. Eu já tive um aeromodelo que tinha 80 centímetros de envergadura, era bem prático transportar ele, eu nem desmontava às vezes, sabe? Eu só colocava no carro e levava para o campo. Isso era muito bom. E normalmente eram modelos com envergadura menor, que aí você vai ter uma área de asa menor, aí você consegue ter uma velocidade mais alta, normalmente, né? Não é via de regra não. Né? Então eu vou tentar travar aqui a envergadura em 80 centímetros. E chutei aqui um valor de comprimento total do avião. Então esses aqui são os parâmetros estabelecidos inicialmente. Agora nesse vídeo a gente vai obter esses outros valores aqui, né, que são carga alar, alongamento, área da asa, corda média aerodinâmica, geométrica, volume de cauda horizontal e vertical e a área das empenagens, tanto horizontal quanto vertical. São esses os valores que a gente vai obter aqui agora. Então vamos lá. Carga alar. O que é carga alar? É quanta carga você está levantando por unidade de área. Eu coloquei aqui kgf metro quadrado. Então quantos quilos que você está levantando por metro quadrado de área de asa que você tem. Né? Essa unidade ela é bem ela traz características de voo normalmente. Então você pega aeronaves de uma determinada classe com um determinado tipo de voo, a carga alar normalmente ela é próxima. Então esse parâmetro é bastante interessante da gente ter ele em mente. Beleza. Alongamento. Né? Sendo bem simples na descrição, é quanto mais sua asa for alongada. Que, por exemplo, mas tecnicamente ela é alongada quando a relação entre a sua envergadura e a corda da sua asa, quanto maior for a sua envergadura em relação à sua corda, né? Corda, eu já expliquei o que é corda no vídeo de aerodinâmica básica. Preciso que entendam isso para a gente dar sequência.
Então, matematicamente, o alongamento também pode ser descrito dessa maneira aqui, que vai ser envergadura ao quadrado, né, sobre a área da asa. Né? Então, mas a gente percebe que é a mesma coisa do que eu estou falando aqui agora, porque isso aqui ó, também pode ser descrito da seguinte forma. O que é a envergadura? É o comprimento, né, de ponta a ponta da asa. Né? Então eu vou, olha só, que interessante. Se eu pegar aqui ó, essa mesma equação, e o que é a área da asa? A área da asa vai ser nada mais do que a minha corda geométrica vezes a minha envergadura, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que a minha área da asa. Então, se eu cortar aqui, isso aqui está elevado ao quadrado, se eu tirar uma dessa potência aqui para poder cortar isso daqui, ou seja, vai ser elevado a 1 agora, e eu cortei essa outra envergadura aqui de baixo, né? Então eu tenho aqui que meu alongamento também pode ser descrito por envergadura sobre corda geométrica. Opa, está escrito errado aqui. Geométrica. Corda média geométrica. Média geométrica. Né? Enfim, às vezes é mais fácil obter o alongamento por essa equação que às vezes é por essa, que depende do formato da asa, enfim, mas é a mesma coisa, Só que às vezes você não tem a corda média geométrica, você tem a área da asa, enfim, depende do parâmetro que você tem. Mas o alongamento é isso. Por que o alongamento é importante para a gente? Normalmente, quanto mais alongadas são as asas, mais eficientes elas são. Ou seja, elas geram menos arrasto por quantidade de sustentação que é gerado. Por isso que normalmente planadores que têm que ter uma eficiência aerodinâmica alta, normalmente eles têm um alto alongamento. Então é um parâmetro interessante da gente observar. A área da asa é a área da asa, né? Então corda média geométrica vezes a envergadura, né? Ou ele também pode, a área da asa também pode ser obtida pelo peso máximo que a aeronave vai levantar, dividido pela carga alar, né? Lembrando que carga alar aqui é peso máximo sobre a área da asa, simplesmente inverter aqui a equação dá no mesmo. De novo, porque às vezes a gente pode ter um parâmetro e não tem o outro. Como por exemplo aqui, depois vocês vão ver aqui que a gente vai fazer. Como que a gente vai obter a área da asa? Eu vou obter a área da asa pela carga alar. Então, ela vai sair por essa segunda equação, mas eu posso usar as duas. Corda média geométrica é basicamente uma corda na qual, se você tivesse essa corda geométrica, pela toda a envergadura, ela daria a área da asa, né? Que às vezes aqui você tem uma... deixa eu ver aqui. Essa asa aqui, por exemplo, ela tem um formato, né, todo diferente, né? Tem várias curvaturas, um ponto e outro e tudo mais. E você tem uma área aqui. E tem uma corda média geométrica que, se você substituísse por um retângulo aqui, né? Se você fizesse a corda média geométrica deve ser algo parecido com esse ponto aqui da asa aqui, por exemplo. Se você substituísse essa asa aqui toda de mesma envergadura por um retângulo que vai ser de uma das arestas do retângulo vai ser a envergadura e outra aresta seria a corda média geométrica para dar a mesma área de asa, né? Então essa é a definição então de corda geométrica, né? Agora, volume de cauda horizontal e volume de cauda vertical, eu vou deixar para tratar esses dois parâmetros quando eu for falar de estabilidade, porque eu acho que não faz muito sentido eu falar desses dois aqui agora sem ter falado nada de estabilidade, porque são parâmetros muito importantes para a estabilidade, né? Então, e eles não são um parâmetro tão fácil de enxergar, assim. Você vê quando você está mexendo com estabilidade, mas nesse primeiro momento talvez não seja muito claro. Então eu vou deixar isso aqui para depois. Então vamos pular isso aqui. A gente vai determinar esses coeficientes aqui, esses valores de volume de cauda horizontal e vertical, mas lembrando que eu vou explicar isso aqui melhor. O que é isso aqui mais para frente, quando a gente for falar de estabilidade, que não vai ser nesse vídeo. E por último a gente vai determinar a área da empenagem horizontal e vertical, né, que vai ser simplesmente, né, igual a área da asa. A asa tem uma área e a gente vai determinar a área aqui das empenagens, né, vai ser
Isso aqui vão ser estimativas iniciais, né? A gente vai começar, depois no próximo vídeo, a fazer o projeto da asa em empenagem, com base nesses valores que a gente vai obter aqui, que são muito importantes. Então, beleza. Agora, como eu tinha falado no último vídeo, uma coisa que é muito importante quando a gente vai fazer um projeto de aeronave é anteprojeto. A gente gasta muito tempo tentando inventar a roda de novo. Então, o que é feito em todo e qualquer projeto de engenharia é fazer anteprojeto, né? Você pega coisas, seja lá o que você está fazendo. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo um aeromodelo. Então, o que eu fiz na etapa de anteprojeto? Eu peguei vários aeromodelos que têm características similares ao que a gente está tentando alcançar e vou analisar eles, né? Vou ver modelos que funcionam bem, que já estão aí no mercado, que alguém usou, conhece, se é bom, e enfim, vou usar eles como referência, porque eles vão me dar uma ideia de para que lado que eu tenho que ir no projeto. Por exemplo, no último vídeo, eu estava falando da limitação de velocidade, que pelas contas que a gente fez lá, estava um pouco difícil de atingir os 200 km por hora. E eu estava bastante confiante de que seria fácil atingir esse valor de velocidade, 200 km por hora. Mas vendo aqui, por esses modelos aqui, olha que interessante. Eu fiz uma análise rápida aqui, são 9 modelos só, poderia ter pego muito mais, enfim, peguei 9 modelos diferentes e vi que normalmente eles usam um motor muito potente mesmo, mais potente do que a gente está utilizando, né? São aeromodelos similares aqui, é lógico, o que eu estou pretendendo que nós vamos projetar é um pouco menor, então talvez dê, mas dá uma noção para a gente do quanto vai ser desafiador atingir aqueles 200 km por hora, porque você vê aqui que a escala de potência e a maioria desses modelos é bem maior. Mas enfim, o que a gente quer extrair desse anteprojeto, né? Em primeiro lugar, tem que pegar aeronaves que são similares a que a gente quer analisar, que a gente quer fazer. Não adianta nada eu pegar aqui um avião que não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Então eu peguei aqui aeronaves que são pylon racers, né? Que são geralmente, elas têm essa aparência e lembram um pouco o planador, né? Mas elas são feitas para atingir velocidade, né? Essa aqui eu queria ter encontrado mais valores de velocidades máximas registradas dessas aeronaves, mas eu só encontrei para essa aqui, que deu 67 metros por segundo, isso dá mais de 200 km por hora. Então, mas você vê aqui que já é uma aeronave um pouquinho maior e usa um motor bem mais potente que o nosso, mas ainda acho que a gente vai conseguir, mas dá para ter uma noção do desafio aqui. Então, os parâmetros que eu achei importante analisar, e é claro, os parâmetros que a gente vai analisar dessas aeronaves dependem do objetivo que a gente quer cumprir. Eu achei que fosse pertinente a gente avaliar a envergadura desses modelos, o comprimento deles, área alar, alongamento, perfil, porque é bem peculiar o tipo de perfil que a gente vai procurar depois, porque basicamente com alta velocidade quase tudo voa. Então o que a gente precisa é gerar pouco arrasto. Então são perfis bem peculiares assim que a gente vai analisar depois, mas isso a gente vai fazer a parte de perfil quando a gente vai fazendo o projeto de asa em empenagens, que vai ser no próximo vídeo, né? Mas o bacana é que eu consegui achar perfis de muitas dessas aeronaves, então ele já vai me dar um norte muito bom quando eu for começar a fazer esses projetos, porque com certeza eu vou levar esses aqui em consideração e vou analisar esses perfis todos aqui, vou olhar outros também, mas eu vou entender qual que é a característica comum desses perfis aqui que eles fizeram serem utilizados nessas aeronaves, e vou tentar achar até um outro perfil com essas mesmas características que seja talvez melhor. Não sei se eu vou encontrar, mas enfim, esse é o objetivo. Então, área alar, alongamento, perfil, potência do motor, que deu uma nova visão aqui para mim, pelo menos. Eu estava achando que a gente estava com bastante motor,
mas parece que está na faixa mesmo, né? Então vai ser bem desafiador mesmo. A velocidade máxima eu não encontrei. Agora esses parâmetros aqui em amarelo, eles são, assim como o alongamento também, eles são um dos parâmetros mais interessantes aqui para a gente analisar. Primeiro, a carga alar máxima, que se a gente vê que ela não varia tanto, né? Alguns casos aqui, né, como desse aqui, destoou um pouco, mas a maioria deles ficou aqui na casa entre os 5.7 e 6.7, dificilmente dois valores aqui pularam fora disso, né? Normalmente, aeromodelos e aviões com o mesmo propósito, como eu falei, eles tendem a ter uma carga alar bem parecida. Então, eu até coloquei aqui médias desses valores. Então, seria interessante talvez a gente seguir inicialmente, né, como de início, uma média desses valores aqui, que provavelmente a gente seguindo essas médias, a gente vai chegar em algo que seja muito parecido com essas aeronaves. A gente vai chegar numa aeronave que cumpra o mesmo objetivo delas. É lógico, tudo são estimativas iniciais que a gente está fazendo. A gente não vai ficar travado nesses valores, mas dá um norte bacana para a gente começar, porque a gente, beleza, está começando no zero, mas onde é que está o zero? Essa que é a importância do anteprojeto, e todo projeto de engenharia é feito com anteprojeto, e isso ajuda muito, isso faz a gente observar, detectar erros antes mesmo de errar, então isso é muito bom. Dando sequência então, outro parâmetro interessante da gente analisar é volume de cauda horizontal e vertical. Esses valores são um pouco mais chatinhos de se obter, porque se você tiver as plantas da aeronave é fácil. Mas eu consegui plantas só dessas duas aqui, né, que eu tive que fazer algumas medições aqui da aeronave. Eu plotei aqui a asa de cada uma delas, tirei algumas medidas e a partir disso eu consegui retirar os volumes de cauda, né. Lembrando que eu vou explicar mais sobre o volume de cauda quando a gente estiver falando de estabilidade. Mas, dando uma pincelada geral, normalmente, quanto maior o volume de cauda horizontal, mais estável vai ser a aeronave e mais permissível ela vai ser no passeio do CG da aeronave. Quando a gente tem um volume de cauda muito baixo, normalmente a gente não pode passear muito com o CG, ele vai ter um ponto só, né? Quanto maior o volume de cauda, mais a gente consegue jogar com esses valores. E esses dois valores aqui que eu encontrei, de 0,5 aqui para esse modelo El Ninho e esse outro Steel, aqui eu achei 0,51 e 0,79. São valores bem altos, eu imaginava inicialmente encontrar valores menores, né? Mas se a gente observar essas aeronaves, elas têm a cauda bastante comprida, o que facilita o volume de cauda. Vocês vão entender melhor mais para frente, né? Quanto maior a cauda aqui da aeronave, mais fácil ter volume de cauda, né? Eu não vou ficar citando muito esses parâmetros agora, porque ainda não expliquei eles, né? Esses outros valores aqui foram simplesmente medidas que eu tirei para poder fazer aqui as medidas de volume de cauda. Então vamos lá, né? O objetivo aqui é então a gente conseguir traçar aqueles valores iniciais que a gente definiu como objetivo desse vídeo, né? Então beleza, qual que vai ser a nossa carga alar? Se a gente vir aqui na planilha de anteprojeto, a média dessas aeronaves todas aqui está dando 6,04 kg força por metro quadrado de asa, né? Então é interessante, sempre que a gente se for pegar a média de cara assim, é interessante analisar se tem alguma aeronave que está fugindo um pouco a proposta. Se tem alguma dessas aeronaves que não encaixa, não parece muito com a aeronave que a gente está querendo fazer. Mas na realidade, todas elas, como eu já selecionei elas com esse objetivo, então eu filtrei. São aeronaves que têm o objetivo de ser rápidas, né? Então todas elas estão cumprindo mais ou menos. Algumas são um pouquinho maiores, outras um pouco menores, mas enfim, eu acho que eu usaria todos esses valores. Então, inicialmente eu vou pegar a média mesmo dessas cargas, da carga lá, para a gente
ter isso como parâmetro inicial. Então eu vou simplesmente colocar um igual aqui, anteprojeto, eu vou pegar essa média direto aqui. Então beleza, eu tenho aqui a média de carga lar. Tendo aqui essa média de carga lar, eu já consigo saber então a área da asa, olha que legal. Então com um parâmetro lá de carga lar, que talvez me indique o comportamento dessa aeronave, eu já consigo obter a nossa área da asa. Então eu vou utilizar essa equação aqui, ó, de que a área da asa vai ser igual ao peso máximo dividido pela carga lar. Então eu vou vir aqui em peso máximo dividido pela carga lar. Então isso aqui me dá uma área, está em metros quadrados, né, de 0,91 metros quadrados, né? Eu já tinha colocado aqui na equação aqui para já tirar a corda média geométrica, né? Que a corda média geométrica aqui então vai ser a área da asa dividida pela envergadura que já está travada. Então a nossa corda média geométrica vai ser de quase 11 centímetros e meio, né? Por ser uma corda pequena, nem tão pequena para falar a verdade, eu achei que ia dar menos, né? Então eu estou pensando já em fazer essa asa de fibra também, que eu acho que de isopor a chance de ocorrer flutter, que eu vou explicar o que é flutter mais para frente também, é muito grande. Então eu acho que para a gente conseguir asas com bom alongamento, eu acho que a gente vai, e com boa geometria, eu acho que a gente vai ter que apelar para uma asa em fibra mesmo. Mas enfim, é bom que vai ser mais legal fazer esse projeto. Então vamos traçar então o alongamento também, né? Como a gente já tem, o que a gente precisa para traçar o alongamento, né, da nossa aeronave, né? Basicamente, por essa equação aqui, é simplesmente envergadura e área da asa. Vamos ver como é que ficaria o alongamento de uma asa com essas características, com essa envergadura e com essa área de asa. Então eu vou pegar aqui envergadura ao quadrado dividido pela área da asa que a gente obteve. Isso está dando um alongamento de 7. Está dando um alongamento de 7. Não é um alongamento tão alto não, sabe? Se a gente vê aqui no anteprojeto, a gente tem como referência esse valor aqui de alongamento. A média dessas aeronaves está dando por volta de 10. Então você vê aqui, ó, que por todos esses valores, a maioria delas estão com um alongamento alto, né? O objetivo é gerar baixo arrasto, então normalmente elas são mais alongadas, com exceção dessa aqui que tem um pouco menos de alongamento. 7 é realmente um alongamento baixo. O que a gente pode fazer, então? Quando eu falei que a gente não ia ficar travado nesses valores iniciais aqui, realmente a gente não vai. Talvez seja precipitado eu querer mexer no alongamento agora, quando a gente está falando simplesmente de medidas, a gente não tem valor nenhum. Mas o que eu posso fazer para poder melhorar esse alongamento, caso seja necessário, né? Por essa equação aqui, alongamento é envergadura ao quadrado dividido por área da asa, não é? Então o que eu posso fazer? Eu teria que então diminuir a área da asa, né? E como é que eu vou diminuir a área da asa? Eu teria que aumentar a carga lar, né? Se eu trocar aqui a carga lar manualmente aqui para um valor de 7, por exemplo, o alongamento já sobe para 8 e tudo mais. A gente vê aqui que a área da asa diminui e a corda média geométrica também diminui, né? Então se a gente aumentar aqui para 7,5, que é um dos maiores valores de carga lar que a gente achou lá, a gente chega em alongamentos aí de 8,7 e a corda geométrica diminui mais ainda. O problema da corda geométrica ficar muito pequena, a gente vai ver mais quando a gente for fazer o projeto da asa, né? Isso fica um pouco complicado no projeto aerodinâmico e também estrutural, né? Quanto menor a corda, fica mais difícil de fazer uma asa robusta, principalmente para resistir flutter na ponta da asa, né? Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todos esses valores por enquanto com as médias que a gente encontrou. Então a carga lar está com a média que a gente encontrou de 6,04. O alongamento é consequência desse valor e a área da asa também é consequência da carga lar, né?
e a nossa corda média geométrica também é consequência disso. Então, com um parâmetro que a gente achou de carga alar, que a gente estimou, na verdade, a gente achou aí vários outros parâmetros, né? Então, agora falta para a gente definir então o volume de cauda horizontal e vertical, que esses vão ser os dois valores que vão dar para a gente aqui a nossa área das empenagens, né? O que eu vou fazer vai ser também pegar a média, né, que nós obtivemos, né? Essa média está um pouco falha, porque eu só consegui esses parâmetros dessas duas aeronaves. Mas me deu um bom indicador, né? Já é um parâmetro, e eu sei por experiência também que esse valor de volume de cauda horizontal é bem seguro usar, né? Tem bastante, provavelmente vai me gerar bastante margem, né? Quando a gente vai em projetos de estabilidade, a gente vai ver isso melhor. E esse volume de cauda vertical é bem comum, é bem padrão em aeromodelo. A maioria deles seguem mais ou menos isso, né? Tem uma faixa de valores que são utilizados. Então eu vou pegar a média. Então o volume de cauda horizontal que a gente vai adotar vai ser então a média do volume de cauda horizontal aqui que a gente achou dessas duas aeronaves, né? E o volume de cauda vertical também vai ser a média aqui. Beleza, já temos esses valores também. Agora é o seguinte, eu defini aqui como comprimento total da aeronave como 60 centímetros. É inclusive até interessante a gente avaliar lá se essa relação entre envergadura e comprimento tá ok. Tá ok assim, com relação às aeronaves que a gente está avaliando. Eu sei que tem uma aeronave aqui que tem por volta de 80 centímetros. Essa Cheetah, eu acho que ela vai ficar... Ela tem parâmetros bem parecidos com os que a gente está querendo obter. Tem aqui um pouco mais de 80 centímetros de envergadura e 555 centímetros de comprimento, mais ou menos. Então tá dentro da faixa do que nós assumimos. Mas isso eu estou falando com base em uma aeronave. Mas se a gente tirar aqui, né, fizer uma continha rápida aqui mais ou menos, quanto que está a relação de comprimento dessa Cheetah com relação à envergadura? 83. Está dando aproximadamente... Ops, perdão, errei só um segundo. 83. Está dando quase 67%, o que é bem parecido com essa aeronave aqui também. Você vê que ela está na casa dos 70%. Essa outra aqui também. Essa aqui dá um pouco mais, essa aqui também está mais ou menos nessa faixa, entendeu? Então, assim, essas relações, elas costumam ficar, né, dentro de aeronaves parecidas, elas ficam normalmente parecidas, a gente vê que há uma semelhança. Então, esse valor aqui que a gente chutou de 60 centímetros de comprimento tá plausível. Só que aqui eu estou falando de comprimento da aeronave. Para fins de estabilidade, para saber as áreas das empenagens, na verdade eu preciso saber o comprimento que eu estou chamando aqui, o comprimento da cauda. Para que a gente consiga entender inicialmente o comprimento da cauda, eu vou tratar como comprimento da cauda tudo aquilo que está atrás desse ponto aqui na asa. Esse pontinho aqui, eu vou explicar melhor o que é. Esse pontinho aqui, é a aproximação do que é o centro aerodinâmico dessa asa. O centro aerodinâmico, ele é um ponto no qual eu vou tratar de forma mais clara o que é centro aerodinâmico, centro de pressão, quando a gente for falar de estabilidade. Mas enfim, só para não ficar sem resposta, o centro aerodinâmico, ele é um ponto no qual o momento aerodinâmico ele não varia com o ângulo de ataque. Isso é muito importante para a estabilidade. Mas não vou entrar, né, mais além disso aqui agora. Eu só quero dizer isso para reforçar de que o centro aerodinâmico é um ponto importante para a estabilidade. Então a gente usa ele como referência em vários momentos. Então por isso que a gente assume que o que é comprimento de cauda, né? Tem o comprimento de cauda para empenagem vertical e horizontal, mas eu sintetizei uma coisa só aqui agora para facilitar. Então eu vou dizer aqui que comprimento de cauda é o centro, a distância entre o centro aerodinâmico da asa e o centro aerodinâmico das minhas empenagens. Então,
Se eu olhar aqui no anteprojeto aqui, eu consigo ver essa aeronave aqui, o Steel, que tem um pouco mais de envergadura que a gente vai ter. Tem aqui um comprimento de cauda aqui de aproximadamente 45 centímetros, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver o que acontece se colocar aqui, sei lá, 40 centímetros de cauda, né? Retorna aqui pra gente, então, a área de empenagem. São só parâmetros iniciais, né? Então, a gente pode variar isso aqui. Esses valores, essas áreas aqui foram geradas simplesmente invertendo a equação de volume de cauda, né? Já que volume de cauda aqui, dentro da equação, entra a área das empenagens. Então, eu posso inverter a equação para obter isso. Então, através do volume de cauda médio que eu achei, eu estou encontrando esses valores de áreas das empenagens. Então, olha só que legal essa etapa do projeto. A gente ainda não faz a menor ideia de como que a aeronave vai ser, mas a gente já tem parâmetros geométricos dela. Isso é muito importante nessa etapa do projeto, porque a gente vai começar a próxima parte, que vai ser projeto de asas e empenagem, a partir disso daqui. Não necessariamente esses dados aqui estão travados. Isso aqui é um ponto de partida. Então a gente vai criar asas e empenagens a partir disso daqui, que se a gente seguisse exatamente isso daqui, provavelmente a gente chegaria num aeromodelo bacana, que teria o perfil de racer e tudo mais, provavelmente, porque está dentro da média daqueles ali. Mas a gente vai ver o que acontece quando a gente começar a partir desses números e a gente vai alterando ali conforme a gente vê que dá para melhorar. Até porque um dos desafios vai ser chegar aos 200 km por hora, que vai ser bem desafiador. Então a gente vai ter que caprichar aí no projeto aerodinâmico dentro do possível. Também não vou fazer nada muito rebuscado não, vai ser algo bem prático, mas dá para fazer. Então é isso. Então no próximo vídeo a gente vai pegar esses valores e começar a projetar asas e empenagens. A gente vai usar aqui o XFLR5, que é esse software aqui, que ele é gratuito, é muito bom para poder fazer projetos de aeromodelos e tudo mais. E eu vou ensinar a baixar ele, usar algumas funcionalidades básicas dele, vai ser bem legal. É bom que a gente comece a enxergar aqui as asas, a gente começa a modelar elas tridimensionalmente e ver como é que funciona, vai ser bastante interessante. E antes disso eu vou tratar um pouco também da estabilidade, que vai ser importante daqui para frente. Mas por hora é isso, né?